Oi, gente, vou tentar de novo. Tá difícil aqui. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Oi. Oi? Estamos fazendo aqui mais uma tentativa. Peço desculpas para quem tá esperando, porque tá ruim. Tá muito ruim. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Se puderem me dar um alô aqui para eu saber. Deu? Ufa. Parece que sim, né? Ai, agora vai, agora vai. Gente, eu nunca tive problemas assim de blogueiras. Nossa, me senti até prestigiada pelo Instagram de me bloquear. Ai, 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 ai. Eu agora quero ver se o Johnny tá por aí. Ufa, que bom. Gente, deu até um suador aqui. Tentei 4G, tentei Wi-Fi, tentei outro Wi-Fi, tentei outro celular. Ai, o Johnny entrou, que bom. Vamos lá. Bom, eu já vou chamar o Johnny, que a gente já tá perdeu um tempo aqui precioso, né? Vou contar pra vocês quem que ele é, o que que ele fez. Vamos ver se eu consigo chamá-lo também, né? Que é outro desafio agora. Tá tudo meio travado aqui. Vai dar. O nome dele é Jonathan. Oi. Oi, tudo Conseguimos? bom? Tá me Ufa, ouvindo conseguimos. direitinho? Agora sim, eu tô. Você tá me vendo também, me Tô, ouvindo? tô. Ai, Tava que achando que o bom. problema era eu aqui. Eu falei, meu Deus do céu, Então, não, atrapalhei eu tudo. tentei 4G, tentei Wi-Fi, tentei outro celular, tava abrindo até o computador para tentar pelo computador, mas agora Deu foi, tudo bem. agora Tá tudo foi. certo. Tá Tudo tudo já? certo. Tudo e contigo. Tudo bem também. Ai, que Tudo bom, que certo. bom, que bom. Gente, peço desculpas, né, pelo começo tumultuado aí, mas eu vou aproveitar para apresentar para vocês o Jonathan. Jonathan Edward Del Poço McGrath. Muito Essa chique esse complicação aí. nome. É, muito chique. Invenção, inventaram moda aí na hora, né? A gente mantém no Johnny, é mais fácil. Johnny, né? Ô, Johnny, tudo bom contigo? Tá tudo ótimo. Na medida do possível, tá bom, né? Estás em Tudo casa? bem. Tô em casa. Em Juiz de Aqui no Fora, né, que quarto. tu moras. Juiz de Fora, Minas Gerais, isso aí. Então, o Johnny é um dos que fez a inscrição até com a gente, meio que tudo virtual, né, Johnny? Foi tudo virtual, né? É, Foi inclusive porque eu tive amigos que daqui, né, que fizeram com vocês, então eu já sabia que era um outro caminho, né, enquanto eu estava aham, procurando oportunidades e possibilidades aí, e aham, foi o caminho certo, pelo visto. é. O Johnny fez o Work Experience USA, né? Eu vou introduzir um pouco o assunto para vocês, porque eu acabei não conseguindo falar antes, que é o nosso programa de trabalho nos Estados Unidos, né, Johnny? E Isso tu aí. fosse, conta para onde que tu fosse pra gente. Então, fui para Park City, né, Uhum, Utah, que é uhum, uma cidade que eu não tinha ouvido falar antes. Inclusive, vou até confessar que eu não, enquanto eu estava conversando com o Lucas, né, que foi o agente que me orientou durante todo o processo de vocês, eu estava uhum, muito mais inclinado a ir para outros lugares. E aí eu vi não sei se foi um stories ou uma sequência de stories ou se foi uma live que você fez falando sobre Park City. E aí uhum, acho que você falou, eu dei uma pesquisada depois, você tinha falado sobre a cidadezinha, que parecia uma cidadezinha de Velho Oeste, assim, a rua aham, principal e que tinha o aham. Sundays, e aí isso, pô, me encantou demais, assim, e aí comecei a correr atrás e foi um dos destinos que tinha entrevista por Skype, né, da Job Fair, porque para mim ia ficar difícil ter que Sim, descer para o sul, aham. então foi para lá, Park City, Utah, Que tá no meu legal, que coração legal. agora, Te influenciei, então, sim, espero que influenciou, espero que tu 100%, tenha gostado. E conta influenciou pra gente como é 100%. que foi. Como é que foi, Johnny, esse processo assim? A tua inscrição foi tranquila, mesmo sendo feita Sim, tudo virtualmente? então, foi super tranquilo, né? Eu tive apoio, bastante apoio do Lucas, assim, enchi o Uhum. saco dele no WhatsApp, assim, sempre que podia, porque pô, tava Aham. fazendo distante, né? Não tinha Sim. presencial, então foi, assim, uma coisa diferente. Aham. E a entrevista, pô, chegamos na entrevista, que foi por Skype, inclusive no dia da minha entrevista, eu não sei por quê, quando você preenche os dados, né, na Uhum. plataforma, no Footprints, você coloca, né, o seu usuário, né? E eu Isso. botei um usuário assim que eu não sei, eu botei um usuário completamente aleatório, então chegou na hora do que eu imaginava que era, mas não era. Então chegou Aham. na hora da entrevista,
eu perdi uns 25 minutos assim de entrevista Ai, porque eu estava errado, eu não sabia o usuário. Ele entrou em contato comigo, aí conseguiu ai, segurar as pontas lá, mas aí deu provavelmente tudo eu certo. assisti. Aí o que acontece? Você entra em contato comigo, eu entro em contato com o Lucas, que entra em contato com o Aham. participante, e a gente fica naquela, ai meu Deus do céu, Não, meu é. Deus. E não tava lá, né? Já foi uma complicação, mas deu tudo certo. Então, Foi uma entrevista super bacana. aham, É, não, a gente começa a se preparar tipo, com perguntas que podem acontecer, né? Então você fica imaginando várias respostas, mas na hora uhum, flui tranquilo, né? Não tem motivo para ficar nervoso nem nada. O pessoal que vem entrevistar também já fez, já está cansado de fazer isso, né? O pessoal aham, já sabe, então eles te deixam tranquilo. Então foi super bom, foi super legal. que E legal. aí, e aí ela, eu lembro que ela tinha me perguntado o que que eu queria fazer, né? Se eu tinha noção, né, de alguma Uhum, vaga. aham, E quando eu escolhi fazer o programa, foi mais uma ideia de juntar dinheiro, né? Eu não estava pensando tanto em viajar e comprar coisas, eu queria mais juntar dinheiro. E uhum, afinal, o inglês era uma coisa que eu já tinha forte, né? uhum, Por casa, assim, meus pais são professores de inglês, meu pai é estrangeiro, então já tinha forte isso desde pequeno. uhum. Mas eu queria afinar, né? Dar uma refinada. E Sim. aí eu falei com ela que eu queria ser host, né? Que era uma Uhum, das vagas que tinha, porque eu imaginava que seria uma vaga que ia me botar em contato com bastante gente, ia falar uhum. bastante inglês. E acho que por isso, né? Por tá mais avançado assim nesse nível de inglês, assim, que é uma das coisas que te bota, te dá mais possibilidade, né? Nesse programa. Uhum. E aí consegui, ela me deu a vaga e aí deu tudo certo, assim. Foi super bacana. E como é que foi quando tu chegasse lá, Johnny? Foi difícil a tua adaptação? Foi tranquila? Como é que foi esse processo, assim, a primeira impressão? Conta pra gente. Pois é, então, como é que Park City Mountain Resort, né? Porque lá tem o Canyon, o Side, que também Uhum, faz parte do Park City, são dois que se juntaram, né? uhum, Mas tem também Deer Valley e Montage. Então, o Park City de Utah, né? Park City Utah, o resort, eles não dão acomodação para você. uhum, Então, essa diria assim que foi a parte assim mais que as pessoas que vão para lá mais passam aperto, assim, digamos, que é para achar, porque lá é uma cidade pelo Sundance, por ser considerada a melhor neve para esquiar nos Estados Unidos, então é uma cidade muito visada na alta temporada, né? uhum, Então, os preços vão lá em cima. Então, uhum. E eles podem alugar para turistas, né, que vão ficar pouco tempo. Então, você já perde um ponto nisso, né? Você está vindo de fora para alugar para temporada, o preço alto. Então, isso foi a coisa que seria assim, que eu diria que foi complicado. Mas Aham, como os brasileiros que estão indo, a gente acaba se encontrando aí, né? Tem sempre grupos de WhatsApp, de Facebook. Acabei aham. reunindo aí com uma Uma turminha galera. super bacana, que acabou virando família, né? Porque moramos juntos, né? Os É, cinco. Aí aham, achamos um lugarzinho bacana e, assim, no final das contas, assim, por mais que você pague um preço que talvez é maior do que se você comparar com outros lugares que você vai nos Estados Unidos, uhum, acaba diluindo porque você também ganha melhor. Você está numa cidade uhum, que as pessoas têm bastante dinheiro, quem vai para lá tem bastante dinheiro, então, se você souber aproveitar, né, a oportunidade. uhum, Então, foi assim. E a adaptação, eu não vou mentir, que eu achei que ia ser mais fácil no início, uhum. mas é aquele negócio, você chega, querendo ou não, você tem o seu nível de inglês, você é confiante nisso, mas você não vive aquilo todos os dias, você não fala Sim, inglês o tempo inteiro, você não sim. escuta inglês o tempo inteiro sem legenda, por exemplo, então é diferente, é uma coisa que você fica, né, tem que acostumar. É. Mas vai evoluindo natural, assim, não tem, acho que não tem muito problema, sabe? Uhum. Mas foi, para falar. E a tua função, como é que era? Me conta assim, o teu dia a dia, o que que tu fazias como host lá? Então, quando eu falei a posição que eu queria era host, né? Trabalhar como host. Acabei sendo selecionado para o Legends Bar and Grill, que é um restaurante da base. Digamos assim, não é um restaurante chique, mas é um restaurante caro, né? Então, Uhum, assim, são preços elevados e tal. Então, é um restaurante que eles exigem mais das pessoas. Não é como você não é um que você tem caixa, sabe? Que você pede sua comida você pega a sua comida, vai no caixa e paga. É um restaurante sim. de garçons, então é Uhum, uma coisa mais assim, complexa, digamos assim, o processo, né? Enfim, aí eu comecei como host, mas na verdade todo mundo era o que eles chamam de support staff, que é a equipe de suporte. Então você tá, está lá para ajudar os garçons, e o garçom, a cozinha. Então a gente meio que se revezava como host, como busser, como entendi. food runner, que é o pessoal que leva comida, né? Uhum, E assim, se eu fosse, para ser sincero, a posição que você menos vai trabalhar o seu inglês,
pelo menos no meu restaurante, na minha experiência, foi como host, porque É foi mesmo? sim, porque foi uma coisa mais automática, né? Entram pessoas, você vê quantas pessoas são, qual mesa você vai botar, como é que você vai Aham. dividir entre os garçons as mesas, porque eles sobrevivem de gorjeta, então todo mundo tem que ter mais ou menos o mesmo nível de mesa, atendimento, né? Uhum. Então você acaba que não tem, você tem contato, óbvio, Aquele contato contato constante. inicial, né? Quando a pessoa chega É, no restaurante, te direciona para a sim, mesa e aí é aquilo. sim, exatamente. Mas Uhum. eu acabei trabalhando muito como. A gente começou trabalhando como busser, então você vai Uhum. conversando com as pessoas, querendo ou não. E como lá tinha bastante americano, bastante nativo trabalhando no restaurante, os garçons eram todos americanos praticamente, o pessoal da Uhum. cozinha. Quando eu fui indo mais para essas funções de mais para trás da casa, né, digamos assim, né, que tem o front house e back house, né, mais para trás, o pessoal mais perto da cozinha, eu acabei evoluindo muito mais o meu inglês, eu acabei tendo Uhum. muito mais contato com o pessoal. E aí acabei saindo dessa posição de host e fui para uma coisa que eles chamam de expo, que você sai os tickets, né, dos pedidos, e então você organiza e você Uhum. distribui e leva a comida até a mesa Uhum. e trabalha junto com os garçons, com o pessoal da cozinha. Então é o dobro de pessoas que falam inglês que você Sim. se comunica. E foi uma posição muito boa também para ganhar mais dinheiro lá, inclusive, Uhum. porque a forma de gorjeta que você recebe era diferente. Uhum. Então, quando você trabalha como busser, eles pegam a porcentagem do garçom e Tá. dividem com todos os busser. E quando você trabalha como expo, você ganha uma gorjeta à parte, assim, né? Percentual, assim, de vendas. Então, foi mais legal por causa disso. Entendi, entendi. E quanto que era o teu salário? Como é que era? O que que tu fizesse de dinheiro? Conta pra gente, como é que foi? Que o teu objetivo Então, era, um dos teus principal objetivo que tu falasse era ganhar uma graninha, né? sim. O principal, quando eu decidi fazer o programa, o principal objetivo era esse. Uhum, Mas eu acho que eu tive muita sorte de ter caído nesse restaurante, porque era um restaurante que pagava bem. Assim, como o uhum, salário fixo por hora era uhum. menor do que o dos outros restaurantes do próprio resort. Mas porque Tá. as gorjetas compensavam muito, entendeu? Uhum, Então, épocas como Natal, como Réveillon, até perto mesmo do Sundance, porque a gente acha que depois do Natal e Réveillon acaba, mas não acaba. Lá tem o Sundance, depois tem Spring uhum. Break, que acabou que a gente não conseguiu pegar muito, mas tem. Sim. Foram épocas que eu fiz bastante dinheiro, porque você ganhava US$ 10 a hora, eu ganhava, né, Uhum, como trabalhando no Legends, enquanto outras pessoas de outros restaurantes ganhavam 12,25, 12,50, se não me engano. Mas as gorjetas compensavam, né? E só que, por exemplo, se eu vivesse um dia lá que eu não ganhei 12,25, que é o salário mínimo por hora, né? Vamos supor, acabou o dia, dividi uhum, todo o meu salário com as gorjetas e o salário. Pelas horas que eu trabalhei, não deu 12,25, o resort me compensava com esse uhum, dinheiro, entendeu? uhum. Então eu não tinha muito a perder, na verdade eu não tinha nada a perder, eu Nada a só tinha a perder. ganhar. É, que no final do dia o teu salário era no mínimo 12,25, mas podia ser mais, né? Aqui a Pelas gorjeta ela acaba gorjetas. compensando esses 2,25 por hora, mas como você ganha. Assim, eu não posso reclamar, não. Ainda mais porque eram 4 dias na semana, a agenda que eles fizeram foram só de 4 dias na semana, Uhum, então, e eram 10 horas por dia, mas um horário assim que não era tão cedo que você tinha que chegar, então você não perdia sono, não era tão tarde que você saía, então você não perdia as coisas da noite. uhum, Então, eu tinha 3 dias aí na semana para ou trabalhar, fazer hora extra no resort, que era muito bacana, porque uhum, eles precisam de gente, né? Principalmente na montanha, porque não tem muita gente que esquia, não, tem pessoal que está ainda de primeira viagem, então geralmente não sabe esquiar no início. Então, você uhum, consegue fazer muitas horas, que foi mais ou menos bastante daí que eu fiz o bruto, assim, né, do meu dinheiro. uhum. E ainda, nem se eu trabalhasse 2 dias de hora extra, ainda tinha mais um dia para ficar fazendo snowboard para esquiar aí, que para mim é o mais divertido, assim, é o que mais Tu vale a já pena no sabias ou programa. tu aprendesse Não, lá? Aprendeu não, lá? aprendi lá. E assim, é Uhum. coisa de primeira vez você vai cair, não tem jeito, a segunda, terceira você já tá se virando lá. Então Legal, não tem legal. problema com isso, não. E tu conseguias depois praticar, sei lá, uma vez por semana pelo menos, ou mais? Assim, a ideia é essa, né? Quando você tem uma semana muito movimentada, tipo Natal, Uhum. você tem que saber jogar Vai com os dias que trabalhar. você quer. E É. tem que ir com essa disposição. Se sua vontade é fazer dinheiro, não pode reclamar. E o negócio é trabalho. E quanto mais você trabalha, mais você vai aberto, assim, né? Sem. Porque parece que é bobeira, né? Você tá lá,
fazendo, limpando mesa e servindo comida, mas assim, é uma experiência que você não viveria aqui, assim, né? É. Eu, por exemplo, estudo engenharia de produção na Uhum. universidade, né? Quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu estava estagiando numa empresa grande daqui, era uma coisa de Uhum. escritório. Então, eu Uhum. mudei os ares completamente lá, né? Uhum. E, e você tem que estar aberto. E nessa de estar aberto, né, de ajudar, tá aberto no sentido de solidário, né, de ajudar De as estar ações disposto, de. né, ao trabalho, Sim, assim, é. exatamente, de não estar parado, sabe? Às vezes o Uhum. restaurante está morto, não tem muito cliente, aí, pô, em vez de sentar ou de ficar encostado conversando, óbvio que acontece, mas, tipo, Sim. principalmente no início, sabe, para você mostrar o seu valor. Pô, Uhum. eu comecei, por exemplo, a limpar o bar, que tinha um barzinho lá no meio, né? E os caras Uhum. do bar geralmente não dão gorjeta, assim, não são muito de. Eles não precisam, na realidade, né? Então Uhum. comecei a limpar o bar, tipo, sem pedir nada em troca, comecei a trocar o gelo dos caras, comecei a levar bebida para eles, e aí foi criando um vínculo que acabam surgindo, né? Aham. Então é uma coisa super bacana, assim, Sim, porque tipo. as pessoas sabem que daí podem contar contigo, né? Que tu estás Exatamente. ali à É. disposição para o trabalho, né? Isso é legal. Isso é muito legal. Exatamente, justamente por isso, quando eu saí, quando eu era busser, né, e host, Uhum. e equipe de suporte, tá? Então eu trabalhava muito, não no sentido de horas, trabalhava muito nas horas que eu estava lá, né? Eu costumava fazer as 40 horas no restaurante. Uhum. Se eu quisesse fazer horas extras, eu poderia, mas aí eu acabei fazendo no restaurante da montanha, para conhecer com pessoas diferentes, né, Sim, trabalhar em lugares sim. diferentes. E quando eles abriram esse espaço do Expo, que eles chamam, né, que eu Uhum. comentei, que é uma posição que você ganha melhor, eles me chamaram, porque eu estava sempre ajudando os caras, eles sempre viam Claro. que eu aprendia as coisas, eu queria aprender como é que fazia as coisas, então, para mim foi só ganho, foi só ganho. É, é. Claro, aí eles pensaram, abrir uma vaga, quem que a gente vai chamar? O Johnny que está Pois sempre é, lá nos é, ajudando e fazendo o que precisa fazer, né? Isso é muito sim, legal, essa atitude é muito legal mesmo. eu acho que tem que ir para lá com vontade de trabalhar mesmo, assim, independente se seu objetivo é fazer dinheiro ou não, as suas horas Uhum. estão lá e pelo menos, eu vi o dia passar muito mais rápido quando eu dava o sangue lá do que quando eu ficava esperando Aham. as horas passarem, entendeu? Sim, é verdade, é verdade. É. E Johnny, e aí tu conseguisse então, tu até tinhas me falado que tu conseguisse pagar, né, guardar dinheiro para tu pagar o programa de novo. Sim. Conta um pouquinho mais. E o Então, aluguel do primeiro mês, não foi isso? pois é, então, quando você está se preparando, né, os gastos financeiros que você tem, além do programa, da passagem, você tem que se preparar para os primeiros dias que você vai estar lá, né, as 2 semanas que você vai estar Uhum, lá. Porque uhum, por mais que você trabalhe, você não vai receber adiantado, você vai receber depois de 2 semanas. Então, eles pedem caução e o primeiro aluguel antes de você entrar na casa. Você tem que ter um uhum. dinheiro para você sobreviver essas 2 semanas lá, né? Sim, sim. Então, assim, o balanço final, claro que eu também não fui uma pessoa que viajei para muitos lugares, que comprei coisas demais, eletrônicos, celular, essas coisas, eu não gastei dinheiro com isso, porque eu Uhum, não tinha necessidade, na realidade. uhum. E também viagem eu tinha planejado para usar durante o Grace Period, que acabou não acontecendo. Então, Sim. querendo ou não, assim, né, acabou influenciando. Acabou Então, que eu tu voltou consegui mais rico. juntar. Não viajou, mas voltou. Voltei mais rico, pois é. Vamos ver se no final do ano a gente consegue compensar isso aí, né? Fazer mais umas Sim, viagens lá. é isso aí. Eu consegui, no final das contas, eu consegui juntar um dinheiro suficiente, porque eu sei que isso influencia na hora das pessoas decidirem fazer o programa ou não, né? Muita Uhum. gente quer juntar dinheiro. Então, para a galera, eu consegui juntar dinheiro para conseguir pagar na minha volta, né? O meu programa à volta, Para tranquilo, retornar. sem dificuldades, e teria pago o programa que eu já tinha feito. Então, ele O se pagou e investimento. pagou o próximo. Aham. Exatamente. Entendi, E entendi. é para mim, eu quero voltar, né? Mas tem gente que vai usar esse dinheiro para uma outra coisa, né? Sim, sim. Mas, igual eu falei, eu fiz muitas horas extras, eu tive oportunidades muito boas lá, então. Uhum. Mas também tem gente também que trabalhou. Eu conheço gente que trabalhou como lifter, não é. Fazer o dinheiro não é uma virtude só de quem ganha gorjeta. O pessoal que trabalhou de lifter conseguia fazer muitas horas, porque não tinha muita gente. Eles estavam o que Sei. eles chamam de understaffed, né? A equipe Uhum. baixa, então eles conseguiam fazer as horas que quisessem, quando quisessem, conseguiam fazer muito dinheiro também. Que legal, que legal. Pois é. E a vida na cidade, Johnny, como é que era? Lá em Park City, naquela cidadezinha lá que eu te influenciei no, no começo aí. É linda, né? Maravilhosa. Park City é fofa, né? Como você tinha É dito lá, é uma fofa. cidade fofa. É uma É. cidade pequena, né? De Uhum. 7 mil habitantes.
Então, a infraestrutura dela é, pô, super bacana. O transporte público, você tem ônibus, as vias principais de 15 em 15 minutos. E são assim, são polos da cidade, né? Você tem o polo de Kimball, que é onde ficam os outlets, supermercados, os Uhum. condomínios residenciais que são mais baratos, digamos assim. Você tem Uhum. as áreas residenciais e você tem o foco que é a Main Street, né? Que é a rua principal, onde tem os bares, restaurantes e os Uhum. resorts. Então, você não tem problema nenhum, porque é tudo gratuito o transporte lá. Então, é uma coisa assim Uhum. que já te dá uma tranquilidade, né? Então, e ônibus o tempo inteiro. E no Uhum. início, lá é uma cidade de 7 mil, mas ela acaba tendo, sei lá, 30 mil pessoas, já é muita gente para lá, né? É uma Muito cidade que turista. acaba. Então eles têm essa infraestrutura para, como é que fala, acomodar bastante gente. Uhum. Então, lá não falta, é uma cidade pequena que não falta entretenimento, não falta. Você tem Walmart, você tem Smith, você tem vários supermercados, assim, né, que você Aham. consegue achar o que você precisa, você tem lojas de eletrônicos, você tem os outlets, são marcas assim, tem lojas da Nike, Adidas, as maiores marcas você tem lá, não Uhum. precisa ir para outras cidades. E se você quiser ir para outra cidade, você tem Salt Lake, que é do lado, Do que é uma lado. hiper mega cidade, que você Uhum. também trabalhando no resort, você consegue ir de graça, e quando você não consegue de graça, acho que você tem que pagar US$ 4, quatro Uhum. dólares e meio para ir de ônibus. Então não falta Uhum. nada para você lá. E Uhum. você vai encontrando gente de diversos países que estão no mesmo barco que você, né? Pessoal peruano, Argentina, Costa Rica, brasileiro, de monte também. Sim. Então, é super bacana. E aí vai formando essa amizade também, né, Johnny? Vai. Que tu fosse Eu comecei, sozinho. fui sozinho, assim, eu fui sozinho, sem ninguém aqui da minha cidade, ou amigos próximos, né? Uhum. Acabei ficando amigo do pessoal que morou comigo, obviamente, né? Irmãos e Uhum. família. E quando eu cheguei lá, até o pessoal, todo mundo chegar, se acomodar, começar a ter a rotina, eu gostava de sair do meu trabalho e ir para Main Street, que é onde tem os restaurantes, os bares, sozinho mesmo, sabe? Uhum. E sentava lá e ia conversando com gente que ia conhecendo no bar. Eles têm aqui no Brasil não tem muito, né? Pelo menos onde eu moro não tem. Que são os bares com o balcãozão assim, né? Que Balcão. todo mundo senta um do lado do outro e não tem essa de E todo puxa mundo papo e conversa, conversa, né? e conversa, e então você acaba fazendo amizade com um monte de gente, conhecendo um monte de gente. E aí depois, com o tempo vai passando, você vai revendo as pessoas no ônibus, você vai revendo as pessoas que moram perto de você. Acabei fazendo Aham. amizade com gente de Campinas, com gente do Sul, que eu nunca ia conhecer se eu tivesse ficado aqui, ou se eu tivesse ido com. Provavelmente eu conheceria, mas não teria criado aquela afinidade, né? Tem o Se eu vínculo, tivesse, né? se eu tivesse ido, por exemplo, com amigos, assim, provavelmente eu ia ficar mais naquele meu círculo social, e eu ia conhecer Uhum. gente, mas não ia me abrir para as amizades que eu acabei fazendo, assim, entendeu? Uhum. Que legal, que legal. E vocês se falam ainda? Eu acho que tem uns amigos teus Fala. aqui no chat, Tem, pelo que eu tô tem. vendo, né? Tem isso aqui falando, né? Tem gente que falou que ia entrar aí para assistir, que bom. Mas assim, Legal. é uma amizade que fica, igual o pessoal de Campinas, então a gente já. Olha o coraçãozinho aí. Coração, ó. É, o mineiro. Então a gente já combina o pessoal que era vizinho meu, então a gente acabou ficando muito amigo, entendeu? A gente saía, tem as house parties lá que o pessoal faz, né? Então o pessoal de trabalha em um restaurante, você tem amigo que trabalha em tal restaurante, e aí vai ter uma festa e acaba te chamando, então isso é bacana. E aí a gente Uhum. combina de se encontrar no Brasil, de voltar junto para lá e dessa vez morar todo mundo na mesma casa. Então, Uhum. assim, são amizades que ficam e amizades de pessoas de lá que ficam também, né? O Aham. pessoal do restaurante, assim, tem um vínculo muito forte com o pessoal que está lá, assim. Americanos que são mais velhos, outra vibe, Que estão em outros legal, momentos da vida, mas que acabam fazendo uma amizade muito forte, assim. que Não, legal, que não legal. tenho, não tenho do que se arrepender, na minha opinião. É. E como é que foi o que daí lá tem o Sundance, né? Film Festival, que é um Isso, festival de cinema que acontece todos os anos lá em Park todos os City, né? anos. E Sim. como é que fica a cidade, assim? Claro que tu frequentasse lá enquanto estava Aham. rolando o festival, né? Como é que é, assim, fazer Uhum. parte disso, Johnny? É muito doido, porque assim, a cidade é pequena, mas como eu disse, as coisas são meio longe. Então, com ônibus não tem problema. Você chega em qualquer lugar em 25 minutos, né? Que você tem que ir. Uhum, Deu o Sundance, a época do Sundance, que é mais ou menos de 24 a 20, são 2 semanas, né? Então é vinte e uhum, quatro até dar fevereiro, assim. A uhum, cidade vira uma zona, assim, de gente
que você vê que não é de lá, sabe? Um pessoal, Uhum. assim, às vezes aparecem os caras bem vestidos de jalecão, as pessoas, assim, que não, você não tinha visto antes lá e tudo demora muito mais. Para você demorar 25 minutos para chegar no lugar, você demora uma hora e meia. Fica muito cheio, né? Aham. Então, e aí... E tem muita gente famosa lá que vai para lá também. Eu Sim. tenho... Inclusive famosos do Brasil, a gente estava vendo... Tem um filme novo do Wagner Moura que lançou na Netflix, estava falando com um amigo agora, e que a gente lembrou que ele estava lá, né? Eu nem lembrava disso, ele Uhum. estava lá em Park City, não cheguei a ver ele, mas eu fiquei sabendo que ele Aham. estava lá. O meu roommate, ele chegou a atender a Juliana Paz lá também, no restaurante Sei. dele, conversou com ela, trocou uma ideia. E também tem muitos famosos de lá, né? Porque são os filmes de lá que lançam Hollywood. Aham. Então tem Tu muitos famosos encontrasse de com lá. algum, assim, chegasse a ver algum Então, famoso? Então, é aquele negócio que eu falei das oportunidades, né? Eu, com esse negócio de trabalhar, de ajudar o bar, de trabalhar junto com o bar e estar aberto e fazer amizade, acabou surgindo a oportunidade de estar num evento desses, que é o que eles chamam de... É como se fosse um after dos famosos, né? Uhum. Eles têm lá o momento que eles vão apresentar os filmes e tal, e tem uma festa que é de uma boate super famosa americana, que eles fazem uma franquia, né, aqui no Brasil, ou no Brasil, em Park Uhum. City, Aham. e a pessoa que trazia essa franquia era um bartender que, por acaso, era o que eu mais tinha contato. Então ele Olha conseguiu me só. botar dentro dessa festa, estava dentro dessa festa aí, que tinha gente assim que eu tive que parar um minuto assim para pensar, né? Porque eu estava sozinho, ninguém falava inglês, ninguém falava português, né? Então, Português. o que está acontecendo? Aí você vê, olha para o lado, tava a Angelina Jolie na festa, assim, óbvio que Meu numa área Deus. separada, sabe? Mas Sim, estava lá, sim. Angelina Jolie, eu cheguei a ver a Margot Robbie também, que é a Sei. menina, a atriz que faz a Arlequina. Teve Aham. uma hora que eu fui conversar com o pessoal que eu conhecia lá, e eu cheguei para falar oi e tal, e eles estavam falando assim, pô, mas eles conversando entre eles falando, pô, mas ele tá muito doido, como é que ele tá, não sei o quê. Aí eu falei, pô, de quem que vocês estão falando? Eles, não, Post Malone. Aí eu falei assim, mentira que o cara tá aqui, né? Aí eu fui lá ver, tava ele lá, curtindo a festa dele lá. Então eu fiquei assim, caraca, que loucura, né, cara? Tipo, um mês Que atrás eu legal. tava em casa e agora eu tô aqui num ambiente que tem essa gente que eu nunca... Pessoal de televisão, de música, é muito doido, é uma coisa muito... E você vai. Eu não esbarrei com ninguém na rua, mas o pessoal esbarrou, assim. Mas foi uma experiência, assim, muito louca. Esses são outros nomes, alguns nomes, né? Os mais famosos, assim, que eu me lembro que estavam, assim, que eu consegui ver. Uhum. Mas tinha Uhum. pessoal dos Chainsmokers também, tinha jogador de basquete à vontade lá. Tinha muita Aham. gente lá. Foi uma experiência muito louca. O que fez, assim, ser uma coisa marcante, assim, que eu, pô, nunca vou esquecer É, uma coisa dessa, sabe? Tipo, é verdade. É e que talvez verdade. se eu não tivesse feito os laços que eu fiz, né, com essa pessoa que me botou lá dentro, eu nunca teria vivenciado, assim. É muito Mas é, engraçado como assim uma porta abre, uma, né, tu vai abrindo assim os caminhos, né? exatamente. Vou decidir fazer o intercâmbio, ok, decidi escolhi esse intercâmbio, vou escolher Participe, vou escolher esse resort. Aí de repente tu faz amizade ali, porque é tudo fruto, na verdade, Uhum. da tua personalidade, do teu esforço e da tua atitude, né, Johnny? É De claro, tu é. teres te aberto para aquilo e assim, vou fazer o meu melhor. E aí a vida Uhum. vai te colocando nos lugares. Isso é É, muito legal, né? você já tá lá, assim, né, se envolvendo, né? E é muito louco, porque lá, assim, as coisas parecem, como você não para o dia inteiro. Uhum. Eu dormia, assim, por volta de, eu não deixei de aproveitar nada que tinha para acontecer, foi uma coisa me falaram antes de eu ir, me falaram duas coisas, né? Uma que um amigo meu já tinha feito um intercâmbio, e ele falou, pô, cara, ele fez um intercâmbio, não foi para Park City, foi em outro lugar. Mas ele Uhum. chegou lá, ele foi promovido no intercâmbio, então eu já falei assim, caraca, como é que você fez isso? Ele, cara, se dedica e trabalha. Então eu tentei fazer isso ao máximo. E a outra foi, cara, aproveita tudo, assim, vai ter uma festa à noite, não vou porque, sei lá, tenho que Tô descansar cansado. e É, amanhã eu tenho trabalho. Cara, vai, você aprende a trabalhar cansado, entendeu? Você não deixa passar a oportunidade, porque são 3 meses que passam. Quando é. passam os 3 meses, parece que foi um mês só. Enquanto você está vivendo, são assim, uma semana é um mês. Mas É muito louco isso, né? depois que É. acaba, você fica assim, porra, já passou isso tudo. O que vale é você ter em mente assim que você conseguiu, pô, aproveitar, você não deixou as oportunidades passarem, né? Uhum. Toda vez que eu tentava, pensava em ia ter alguma coisa e eu não ia, eu falei assim, pô, vou deixar de conhecer alguém, eu vou deixar de ter uma memória bacana pra caramba no futuro, então não, eu tenho que ir, entendeu? Vou, dá um jeito. É. É. Claro, uma hora você para, uma hora você descansa, né? Ninguém é uma máquina, mas, Sim. mas é assim, tenta aproveitar ao máximo, assim, esse é o que eu Aham. diria. Aham. Legal, legal, Johnny. E me diz uma coisa assim, o teu inglês melhorou? Melhorou, melhorou.
Agora, se bobear, já tá enferrujando de novo já, porque tem um tempo que eu não falo, mas assim, não tem como não melhorar, sabe? Você tá lá, você tá falando o tempo inteiro. Eu vi Uhum, muita gente que vai e que tenta se afastar de brasileiro, assim, né, pra falar inglês o tempo inteiro, mas, cara, você vai falar inglês, não tem jeito. Se você der a cara a tapa, né, porque no início uhum, você vai falar errado, e eles entendem que você não é de lá, né? Tem muita gente exatamente. que fica preocupada assim, será que, pô, fica chateado quando a pessoa reconhece que é estrangeira, porque nota o sotaque. Mas assim, tem que ter em mente que você não é uma pessoa nativa de lá, você não Não, tem obrigação nenhuma de falar na fluência das pessoas de lá, então o é, melhor que você faz já é suficiente, já é ótimo, entendeu? é. E E no final chega até das a ser um contas, charme, né? Ter um sotaquezinho também, eles te gostam. diferencia, né? Eles gostam, pelo menos, assim. Eles falam que é Uhum, uma coisa que eles não entendem muito bem. Eles sabem que você não é americano, mas não é o mesmo sotaque do pessoal latino, né? Que o aham, pessoal que fala espanhol, né? O pessoal sim, hispânico. Eles têm um sotaque mais semelhante. A gente é uma coisa diferente, né? Por causa do diferente, é. português. É, Então eles acham maneiro. Então, é, é. Ô, Johnny, e tu chegou a ir para Salt Lake City também? Tu aproveitou um foi, pouquinho ali os arredores, algum passeio legal que tu foi. tenhas feito? Conta pra gente. Então, você tem que ir lá, querendo ou não, porque você tem que fazer o seu Social Security, né? Que Hum. até para a pessoa que vai tentar segundo emprego é importante, porque você tem que ter esses registros e tal. Todo mundo, na verdade, tem que ter Todo seu mundo, social. Para É, trabalhar tem que ter o Social Security, é. né? Eu diria assim que quando eu cheguei lá, eu estava procurando segundo empregos, né? Principalmente nos restaurantes, assim, e todos eles pedem o número do seu Social Security. Então, Uhum, assim, chega e demora para chegar. Então, se chegar lá, já chega, já faz, já corre atrás para não perder uhum, tempo. Porque uhum, às vezes chega alguém que já tem ou que pediu antes de você e consegue a vaga na tua frente, né? sim. Uhum, Então, mas assim, Salt Lake é uma cidade que tem tudo, né? Assim, é uma das grandes cidades dos Estados Unidos. Então, é, é. eu cheguei aí para lá com o pessoal do trabalho para um show que teve, numa banda que eu não conhecia, mas eu pedi para ir por causa da experiência mesmo, para ver como é que era. E Uhum, aí demos uma volta lá, fomos em restaurante e tal. uhum. E teve uma coisa muito bacana que a Veio, né, que é quem contrata a gente fez, que foi pagar um jogo da NBA para todo mundo, né? Todo mundo que era do time do Food and Beverage, né, que é o pessoal de restaurante, eles deram ingresso para a galera assistir lá. Acho que se não me Oh, engano que legal. era Phoenix Suns contra o Utah Jazz, que é o time de lá. De lá. E aí para mim foi muito legal porque eu adoro NBA, né? Assisto NBA, acompanho NBA, então foi uma experiência assim, um sonho realizado assim, né, de moleque assim, digamos. Sim. Mas foi a experiência de ir numa arena de basquete, com todos os outros J1 estavam lá, e aí você Que vê como é massa. que é a torcida lá curtindo. Foi bacana pra caramba. Outra memória também que não vai embora, né? É. Não, que legal de eles pagarem isso, né? E falando até dos Muito legal. benefícios assim que o empregador oferece, Johnny, tu tinhas passe, né, para tu esquiar. O que mais que eles te Isso, isso. ofereciam? Conta pra gente. Então, eu trabalhava em restaurante, né? Então, uma das vantagens que a pessoa que trabalha em restaurante tem é a alimentação. Você praticamente não gasta com Uhum, alimentação. Uma uhum, coisa que tem lá, os pratos são gigantes, comida bem servida pra caramba. Então, você almoça e você fica tranquilo, assim, né, pro dia. Então, eu não gastava dinheiro com aham, comida, porque eu comia no restaurante. Assim, tinha minha comida em casa, uhum, mas como eu saía cedo e voltava à noite, eu comia lá, não gastava quase nada com isso. Então, quem trabalha em restaurante tem uhum. isso, né? Para quem trabalha em loja de esqui, né, no rentals, o pessoal, alguns rentals você consegue alugar por US$ 1 o esqui, então você não vai gastar dinheiro com equipamento durante a temporada. Tem outros que deixam Uhum, você usar, né, de graça, assim, né, lojas de lá, então essa é uma outra vantagem. E uhum. a principal, assim, né, que é o passe, que você tem o passe livre. Ele é o que eles chamam de Epic Pass, né, que você pode usar em todos os resorts da companhia, da Vail. Uhum, uhum. Mas, inclusive, eles têm resort na Austrália, no Japão. Aí você não vai Tem, usar, né? Você não vai para lá. tem. Mas enquanto você está lá, acho que é o que mais vale a pena, porque eu acho que, para mim, pelo menos, a diversão foi fazer o Uhum, snowboard, foi esquiar. Para mim, não tem nada igual. uhum. É verdade. Não, e é um passe que é super caro, né, para comprar, e é difícil Super de caro. comprar, porque É são super poucos, né, caro. limitados. Sim. Então, Eles têm realmente é vários um tipos de benefício passe. bem. Eles têm tipos de passe diferentes, né? Eles têm passe para a galera que é local, eles têm
vários. Eu não sei muito de cabeça, né? E também não sei o Uhum. preço. Eu sei que é, assim, em época de alta temporada, para você comprar, é um preço super alto. É, E, é. e esse é o melhor passe, assim, que todos os funcionários do resort têm. Então, por exemplo, tem gente que viajou foi para o Colorado, que é uma coisa super bacana que o pessoal costuma fazer, que é alugar um trailer com os amigos e ir para o Colorado, ir para Califórnia. Então, você pode ir esquiar nos resorts de lá também. Então, isso super, é uma coisa que vale a pena, né? Você pode contar como É, salário, assim, né? é, É um dinheiro que você não vai mas é gastar por mesmo. isso, É né? mesmo, é mesmo. Deixa eu ver que tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu tentar ver aqui. Tá. Johnny, vai voltar para Park City? Vai Vai voltar para Park voltar. City. Com certeza. E daí tu pretendes ir para o mesmo restaurante, para o mesmo lugar, Johnny? Ah, exatamente, é. Chegar Uhum, lá, porque você já tem contato com as pessoas de lá, eu já sei pelo menos como é que funciona o esquema. uhum, uhum. Então, pô, eu cheguei lá e em 2 meses eles já me botaram numa outra posição, né? Sabe-se lá o que pode acontecer, você É, começando já um passo à frente, né? Então, com com certeza. certeza, para É. mim foi uma situação muito boa. Geralmente o salário já fica um pouquinho maior também, né? Eu não sei como se trata disso, mas é uma coisa que eu posso negociar lá com eles, né? Vamos ver. Mas, Sim, assim, é bom que você já sabe como é que funciona, né? Você não tem aquele claro, impacto da chegada, assim. claro. Quais dicas de lugares para ficar e trabalho? O lugar, Então, sim, pode falar. não, o lugar para ficar, tu visse antes de sair daqui, né? Antes de Sim, sair do Brasil, né, Johnny? sim. É, não é fácil de achar, mas também não é uma coisa impossível. Teve gente que foi para lá, amigos meus ficaram assim, os primeiros 15 dias em hostel, né, alugando Uhum, Airbnb, e depois uhum, apareceu coisa, na virada do ano aparece. uhum. Então, assim, lugar para ficar, busca lugar próximo de ponto de ônibus, essas coisas assim. Não tem muito o que falar assim. Você tem que acabar dando sorte de encontrar um lugar Uhum. bacana. E buscar mesmo, né? Ir atrás. E tem que ir atrás. Vai em Airbnb, entra em contato com um dono de apartamento de Airbnb por fora, ver se ele aluga. Foi assim que a gente conseguiu, né? Meu roommate entrou Uhum, em contato com alguém que tinha Airbnb, perguntou se queria fazer o contrato pela temporada. Então, uhum, uhum, às vezes conversar com gente que está lá e pedir para a pessoa procurar apartamento para você também é uma boa. Teve gente que eu uhum, conheço que fez isso e que mandou super bem, pegou casa bacana. Então, e se junta com a galera se você tá num grupo assim e procura, é muito mais fácil de achar, né? uhum. Do que ficar É. procurando sozinho. E, E lu- aí também e, divide, né? não, com certeza, tem que morar junto com gente. Não tem, eu, pelo menos, não vi ninguém morando sozinho lá, porque, É, ué, o preço fica muito alto. é. Você vai voltar para a mesa position? Você indicaria ser lift operator? Eu vou voltar para a mesma posição, que era pessoal de restaurante, mas eu mais que indico você ser lift, porque eu tive muitos amigos lifters, e uma vantagem de quem é lift é porque você, além de, pelo menos essa temporada, Uhum, conseguiam fazer as horas que queriam e faziam muitas horas extras, não fizeram bastante dinheiro. uhum. Você tem a possibilidade de andar de snowboard todos os dias ou fazer esqui todos os dias, Sim. né? Dependendo de onde você está trabalhando, claro, mas muita gente consegue andar de snow e melhorar o esqui todos os dias, não Uhum, precisa do day uhum. off, né? Acaba tirando o day off para descansar realmente, né? Já não aguenta mais fazer snow. É verdade. Então, eu indicaria, super indicaria. Muito Legal, bacana. legal. Deixa eu ver se tem mais. Tem Aqui mais pergunta alguma? aqui o que fazia no restaurante. Ele começou como host, né? E depois mudou de Fui posição. host, busser e depois acabei indo para a parte da janela lá, Uhum. Expo. Quanto você gastava de moradia? Então, eles não ofereciam moradia. O meu, tá? Park City Resort não oferece moradia. Uhum, O Canyon Side. Park City Mountain e Canyon Side são a mesma coisa, né? São uhum, lugares, são só em localidades diferentes. Eles não oferecem. Eu posso estar falando besteira. Eu sei que, por exemplo, tem outros resorts em Park City, né? Que são Deer Valley e Montage, que, se não me engano, sim, para as pessoas de primeira viagem oferece. Eu não tenho sim. certeza disso. Eles oferecem Uhum, moradia para quem está indo de primeira vez. uhum. E quanto eu gastava de moradia, para você ver como é que o preço é alto. A gente morava num apartamento e gastava em média US$ 480 por pessoa por mês, Uhum. Tá. né? E era um apartamento pequeno, digamos assim, né? Não, digamos não, era um apartamento pequeno, era um quarto, uma sala, um banheiro para 5 pessoas. Uhum. Então, assim, conforto às vezes é uma coisa que você tem que abrir mão,
mas que Uhum. assim, é o menor dos problemas, sério. Depois, no Aham. início dá, no início dá, né, discordâncias, assim, mas depois você aprende a conviver, você releva, isso aí é Conviver. tranquilo. É. É. Aí depois são 3 meses só Yassi! também, né? É, São só vi um, três vi um meses, não amigo é no uma chat coisa aí, assim. deu tchau. Ah, É, aqui rapidinho, tô são três entufando. meses. É, tem gente da Costa Rica aí, assim. Mas então tá. Mas são 3 meses, né? Às vezes para algumas pessoas 4, né? Porque o pessoal gosta Sim. de viajar por lá. Era uma coisa que eu Uhum. ia fazer, eu tinha comprado 2 semanas a mais a minha volta da passagem. Porque Uhum. eu queria conhecer outros lugares, né? Eu tinha deixado para fazer viagem no final. Não deixei de Uhum. acompanhar, porque de fazer nenhum passeio, eu fui num parque, que eles têm vários parques em volta, né? Parques Uhum. nacionais que tem, por exemplo, o Artes é um parque que é como se fosse um deserto, tem várias rochas, assim, e é um lugar bonito pra caramba de se ver, assim, você tem trilhas que você faz e paisagens maravilhosas que vale a pena pra caramba, pra quem gosta. Uhum. Eu sou uma dessas pessoas que gostam. Então eu consegui fazer, mas tem assim inúmeros passeios que eu não consegui fazer por causa do tempo que eu tive que voltar antes Sim. e que vale muito a pena, com certeza. Uhum. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Qual o nível de inglês preciso para participar do programa? Eu até posso Então, para você adiantar que é o intermediário, mas o Johnny pode contar da experiência dele, né? então eu convivi com pessoas que tinham um inglês super avançado e o inglês intermediário que era o suficiente para você se comunicar com as pessoas, assim, você não precisa ser um Uhum. fluente para trabalhar. E o pessoal que está contratando também não vai te botar numa furada. Se você não é seguro do seu inglês, assim, né, para poder se comunicar com as pessoas de início, porque eu acho que Uhum. no final todo mundo acaba se virando, eles não vão te botar na posição que você use isso o tempo inteiro, né? Você não vai, Sim. eles não vão te botar numa dessa. Então, Para que o pessoal entenda, até tem uma pergunta aqui do Lucas, né? Quero participar, como fazer? Como é que funciona? A gente tem um application, né, que o participante preenche, ele pode procurar uma loja da Intercultural ou até entra aqui pelo direct mesmo que a gente te orienta, te direciona para a loja. Aí tu vai fazer um application, depois tu vai fazer uma entrevista em inglês e aí tem uma entrevista com o empregador. O empregador vai fazer uma entrevista para te contratar. E aí, de acordo com o teu inglês, é que ele vai te colocar numa posição que seja adequada para o teu inglês, né? Então, tem isso. posições para o inglês melhor, como o do Johnny era, de host, enfim, e que ele foi o primeiro emprego dele, mas se não tiver o inglês tão bom, tem outras posições que tu pode trabalhar também. Mas o mínimo realmente tem que ser o intermediário para tu poder te virar, entender, né, as solicitações do empregador, até a própria É, entrevista no consulado, né, que é feita para esse visto é é. feita em inglês. Então, o mínimo assim que o Departamento de Estado exige é o visto Até para intermediário. você, não necessariamente só para você poder se comunicar com as pessoas lá ou com o cliente, mas para você também saber o que você está fazendo, você não ficar dependendo de uma pessoa para traduzir para você Isso. sempre, né? Para aproveitar mesmo, né, a É, experiência, né, Johnny? isso aí. Porque no final das contas sempre vai melhorar. O inglês vai sempre dar É, uma melhorada boa, mas se tu já tiveres uma base, né, é, ajuda bastante. sim. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui na caixinha. Compensa Inglês, fazer. Oi, desculpa, pode falar. inglês e espanhol também, né? Porque Ah, é tem verdade, quantidade de gente que vai para lá também, você não precisa saber espanhol, mas você acaba aprendendo, querendo ou não, aprendendo. você escuta o Porque dia inteiro. assim como vão os brasileiros, vão os argentinos, chilenos, peruanos, né? E aí tu Costa acaba Rica, convivendo. peruano, né? É, Paraguai, vai muita gente. É é, bacana pra caramba também. É uma outra língua sim, que você está aprendendo, né? É é, só para é, é enriquecer o verdade. currículo. É um plus. Compensa, compensa fazer second job em parque. Compensa. No Sundance, principalmente, que é onde tem os restaurantes contratam muita gente. Uhum, Às vezes é o que eu estava falando, às vezes você trabalha no restaurante, igual, e você tem 2, 3 day off que você pode usar para trabalhar. Então você já tem a uhum, vantagem de ganhar, de não gastar com comida, porque está no restaurante, às vezes você pega um emprego ou faz uma hora extra num, num rentals do resort ou num rentals diferente, então você já ganha outro benefício que além de estar fazendo mais dinheiro, você está fazendo, você tem seu equipamento que você não precisa gastar dinheiro com isso. Ou uhum, então, durante o Sunday, você trabalha num restaurante, né? Que eles têm a Main Street, que tem todos os bares e restaurantes lá, né? uhum, Onde movimenta a noite, né? uhum, E o dia lá. Então, eles sempre precisam de mais gente, porque acaba tendo muito mais gente para atender. uhum, Então, lá trabalha, assim, essa temporada, para o que eu vi, eu não tive contato com ninguém que precisava, assim, trabalhar e não conseguiu,
Uhum. achar uma coisa. Se você procurar, você acha. É o que Entendi. eu vi, pelo menos. Tinha trabalho, era só querer. É. No resort, principalmente, o que vale mais a pena do que você pegar até um segundo emprego é você Uhum. fazer horas extras, né? Você está no seu mesmo empregador, você já tem a sua segurança lá, você está ganhando 50% a mais no seu salário por hora. Uhum. Então, dá para Uhum. fazer dinheiro. Em relação ao salário, como recebe? Salário você pode receber por cheque, né? A cada 2 semanas você recebe o que eles chamam de paycheck, né? Uhum. Então, que são referentes a 2 semanas que você trabalhou em Uhum. horas. Ou você recebe o cheque ou você tem o que eles chamam de depósito direto. Você tem um aplicativo, você insere, você pega os dados com a sua conta de banco, que lá também é gratuito para abrir agência lá, pelo menos onde eu abri, e no outro banco Uhum. que era mais ou menos o mesmo nível assim de clientes e de poder, sei lá, Uhum. não manjo muito de bancos, mas eram os bancos que a galera mais procurava. Aham. Então, é gratuito para você abrir conta, não tem taxa nem nada, e eles te dão os dados para você fazer esse, que eles chamam de direct deposit, né? Em vez de a pessoa te entregar o cheque, você recebe na sua conta Na direto. conta. O Uhum. que é muito melhor, né? Você não precisa ir até um Sim, lugar, pegar seu cheque. pegar o cheque, É, depositar ou trocar, né? exatamente. Você deixou para comprar roupa de frio lá? Então, quando eu vou ser sincero, vai ter gente que vai discordar de mim, mas quando eu estava me preparando para ir para lá, eu comprei um casaco aqui, peguei casaco Uhum. emprestado de amigos que já tinham ido, então isso é uma Uhum. coisa que vocês podem tentar fazer. Mas eu comprei o básico, assim, né? Tipo, roupa segunda pele, um casaco de frio, né? Touca, essas coisas. Porque eu vi muita gente falando que não era para ter feito isso, porque lá você encontra mais barato e melhor. Uhum. Óbvio, você vai encontrar roupas melhores lá, talvez pelo mesmo preço, mas não significa que o que você comprar aqui não serve para lá, entendeu? Sim, claro. O Uhum. meu casaco que eu comprei aqui, por exemplo, eu usava ele para esquiar, então Uhum. eu não tive problema nenhum com isso. Então, Uhum. vai de cada um. Se você quer ter uma roupa, você quer investir nisso aí, compra lá, mas também não descarta se você tem uma promoção aqui ou se você já quer tirar isso da sua cabeça e já quer estar É. pronto quando chegar lá, Aham. também não é inválido comprar aqui, pelo menos o que É. eu acho. E a dica do também pegar emprestado de alguém que já tenha ido e É. que não usa, porque é uma roupa que tu só usa realmente É, para neve, né? Enfim. pois é, eu tinha amigos que já tinham feito, inclusive capacete, goggles, luva, Aham. calça para fazer para esquiar. Aham. Se conseguir pegar emprestado é o melhor dos mundos. Opa. Essa aqui acho que é mais para mim. A empresa promove intercâmbio de estudo ou trabalho, as duas coisas. A gente faz tanto estudo como trabalho, como estudo e trabalho. Mas esse que o Johnny fez é só um programa só de trabalho nos Estados Unidos, que chama-se Work Experience USA. Sei. Para ser feito durante as férias da faculdade, né? Então tem que estar estudando também na universidade. E essa, expectativas versus realidade, como foi? Ah, eu não conhecia muito de Park City, né, de Utah, então as minhas expectativas eram as que todo mundo tinha, juntar dinheiro e conhecer gente do mundo afora que estava lá, né? Eu Uhum, imaginava que seria uma coisa mais, porque tem cidades que você vai que não são tão grandes, então é uma experiência, pessoas que ficam, é uma coisa mais, um círculo menor de pessoas, né? Uma coisa mais uhum, simples assim, que eu sei que pessoas que estavam lá comigo já tinham feito, então eu sei a diferença dessas duas realidades. E era o que eu imaginava que poderia ser, mas chegando uhum, lá, assim, só me surpreendeu, assim, não tem nada que eu imaginei que fosse ser super bacana e que não fosse ser super bacana e que não foi melhor, sabe? Então, uhum. para mim a realidade superou todas as expectativas, assim. Que legal, Johnny, que bom, que bom. É. Mais alguma coisa que tu queiras contar pra gente, assim, o que te marcou e o que que tu vais levar dessa experiência pra tua vida? Se vai ser útil pra ti? É. Então, eu acho que tudo sobre momento e pessoa, né? São os momentos que você vive e as pessoas que você vai conhecer lá, e aí cabe a você cultivar, né, essas relações, assim. Eu pretendo voltar lá, com certeza, então Uhum, não acho que vai ser uma experiência só de uma vez e fica uhum, na memória, no passado, mas uhum. para quem está pensando em ir, assim, não tem um ponto, claro, eu tô falando por mim, né? Sim. A minha experiência acho que foi a melhor possível que eu poderia ter tido.
Eu conheci muita gente, eu tive as melhores oportunidades que eu podia ter, eu consegui me divertir pra caramba, eu consegui conhecer lugares, então eu consegui juntar o dinheiro no final das contas que eu queria, então assim, Uhum, não tenho do que reclamar e é o que eu disse lá no início. Então vai de cara aberta para trabalhar, vai errar, vai falar errado no início, vai cair na hora de esquiar, uhum. vai ficar nervoso na hora de falar com o cliente a primeira vez, mas depois tudo se encaixa. Aprendizado, né, Johnny? Tudo É, vai aprendizado. aprendendo. É, É que isso aí. legal, que legal. Nossa, muito obrigada por falar com a gente, tá? Eu Eu que adorei agradeço ter chamado. te conhecer. É muito legal, assim, ver a experiência de vocês, porque é muito diferente, assim, eu falar o que eu acho que é o programa e vocês contando como foi mesmo, Uhum, né? Que é uhum. o que... assim, ver que a tua experiência foi positiva mesmo, me deixa muito feliz e parabéns pela tua atitude também, né? Obrigado. De ter feito o programa valer a pena, porque são vocês Uhum. que fazem isso, né? Não é a Intercultural que vai lá te botar lá e te fazer dar certo, não, É. né? É uma coisa Pois que é. depende de ti. Então eu fico muito feliz que tenhas gostado e que tenha sido Pois uma é, experiência legal para ti. e foi a minha experiência, assim, né? Eu lá e conheço pessoas que tiveram experiências completamente diferentes e foram tão legais ou até mais empolgantes, não sei, conheceram lugares e tal. O que eu Uhum. acho é que depende de você, né? Intercâmbio é a sua experiência, a experiência que você cria, né? São as Isso chances, mesmo. as oportunidades que você pega e que você agarra e que você vai lá e faz acontecer. Então, não é difícil, assim, se dedicar para uma coisa assim. É simples, né? É É, tranquilo, é é simples, verdade. então É muito não tem fácil mistério. fazer dar certo, né, Johnny? É. É isso Não aí. eu não diria que assim, às vezes a gente acaba achando que é fácil o programa, é ir. É ir, Uhum. deixa errar e continuar e É. não tem muito mais o que falar. No final Ah, das contas que é só legal. diversão e memória. É isso aí. Que legal. Muito obrigada, tá, Johnny, mais uma vez. E adorei te conhecer aqui, conversar contigo. É, E te espero, né, de novo para processar aí o teu application para tu ires novamente aí no final do ano, se se Deus Deus quiser. quiser. É isso aí, isso Acabar aí. essa bagunça toda aí que tá rolando pra gente poder voltar ao normal aí Vai acabar, e se Deus quiser, acaba logo. E aí espero que tu tenhas passar o mais Natal muita na neve. experiência. Isso. White É. Christmas. White Christmas, isso aí. Obrigado, viu, Mariana, por ter chamado aí. Foi super Obrigada bacana. também, Quem, querido, se, por se tem gente que quiser tirar dúvida depois também, só manda mensagem aí. Ah, Tamo legal. junto. Obrigada. Obrigada por te colocar à Tá bom? disposição aí da nossa galera. Obrigada também, pessoal, por me assistirem aí nesse feriado, né? Assistirem a gente aqui. E quinta-feira tem mais, tá? Um beijo, até a próxima. Valeu, Johnny. Obrigada, querido. Tchau, Tchau. tchau. Falou.